Vamos lá, pessoal! Vamos falar agora da certificação Windows Server Hybrid Administrator Associate, né? Que é a certificação que a Microsoft está fazendo como sucessão do MCSA Windows Server. Lembram do MCSA Windows Server? Muito bem, ele já não existe desde o início dessa era Azure. Depois, a última certificação MCSA foi para o Windows Server 2016, durou de 2016 a 2019, 2018 mais ou menos, nem foi 2019. Aí entraram as certificações Azure. Não veio nenhuma certificação para o Windows Server, veio para os produtos do Azure, continuaram as do Windows 10, que virou MD, MD100, MD101, as do Windows 10 até houve uma sucessão, mas no Server não teve. E aí lançaram o Server 2019 e nada de certificação. Tem até cursos, né? Eu dou bastante cursos de Windows Server 2019, tá? Mas ele não vira uma certificação. A Microsoft lançou os cursos, mas não lançou certificações. Mas para o Windows Server 2022, aí sim a Microsoft lançou essa certificação, né? Que tem a ver exatamente com o Windows Server 2022. Mas complementando isso, ela também tem a ver com Azure. Por isso que é ambientes híbridos, né? Porque nós vamos, com esta certificação, você fica apto a administrar o Windows Server localmente, como já era no MCSA, né, que você trabalhava. Apesar que o Server 2016 já falava de Azure, tá? O Server 2019 falava muito mais de Azure, apesar de não ser uma certificação. Mas agora, com o Hybrid Administrator, nós falamos metade, né, do curso falando de Windows Server no Azure e serviços híbridos, né, que você possa trabalhar com Windows Server, tanto localmente como no Azure. Então, uma certificação agora é a certificação para quem é administrador. Você é administrador de Windows, você é administrador de ambiente server, então você precisa dessa certificação. É essa agora que é a nova certificação. Diz assim, as certificações da Microsoft normalmente elas não terminavam. Na MCSA, você era MCSA 2016 a vida inteira e tal. Porque depois existiria a MCSA 2019 e tal. Mas agora não. Agora com o Azure, você vai evoluindo, né, dentro da certificação. Então você vai ter que fazer agora o Azure Associate, né, Administrator Associate, para administradores de servidores. O que compõe essa certificação? 2 exames, o AZ800 e o AZ801. E o que, no geral, essa certificação cobra? Ela cobra AD DS, que é AD local, e AD do Azure. Os serviços do Windows Server, todos aqueles que a gente já conhece, servidor de arquivos, servidor de DNS, DHCP, além de rede, tudo local, e também isso tudo no Azure. Aí vamos trabalhar também com Log Analytics para gerenciamento, vamos trabalhar com os serviços de arquivos e blobs do Azure, vamos trabalhar com clusters locais, vamos trabalhar como migrar, né? Eles também pedem para vocês aprenderem como migrar do Azure, dentro do Azure, como migrar do local para o Azure, né? Como é que a gente faz isso com o Windows Server, como é que você leva o teu servidor local para o Azure. Então tem dezenas, né, de áreas e sempre meio a meio. O como se faz local e o que a gente pode levar para o Azure disso. E vice-versa também. Serviços do Azure que ajudam a gerenciar os seus servidores locais. Então realmente é um up de matéria, porque deixa de ser só o Windows, né, só o Windows Server no ambiente local, como era do Windows Server 2016, 2019, para ser uma certificação híbrida, né? Exatamente isso. Windows Server local e o Windows Server com serviços do Azure. 2 exames, a Z800 e a Z801. São muito, quer dizer, tirando a matéria, claro que cada um tem diferenciada. Existem, né, o 800 é muito voltado para o Windows Server local, tem bastante serviço ainda do local. E já o 801 é mais voltado para o Azure. Mas de qualquer forma, tá, os dois têm Azure. Tem bastante Azure nos dois cursos. Os exames têm praticamente o mesmo número de questões, os mesmos tipos de questões, que são aquelas questões tradicionais, de múltipla escolha, cobram um pouco de PowerShell, mas nenhum desses 2 exames cobra de você lembrar do comando, escrever um comando, nada disso. É sempre escolher qual o comando certo ou qual o parâmetro certo para aquele comando de acordo com as necessidades. De resto, é uma prova Azure comum, né? Uma nova das provas da Microsoft, com as questões comuns, com arraste e ordene, perguntas sim e não, que são perguntas que você não pode voltar atrás, várias questões assim
que parecem que não são múltipla escolha, né? Mas são, na verdade. E você vai escolher entre uma coisa e outra, ou tá certo ou tá errado. Tem várias coisas assim. É muito bacana a questão. Não é uma prova muito cansativa. Você tem que prestar atenção. Agora, todas as provas do Azuri podem ser feitas em português ou em outras línguas. Qual é a vantagem de fazer em português? A vantagem de fazer em português é você conseguir ver a questão em inglês. Então, para quem está começando com o Azuri e não tem um inglês tão proficiente assim, eu aconselho até fazer a prova em português, porque para você entender a questão, a pergunta, mais do que para entender as respostas. Qual o problema de fazer em português? O problema de fazer em português é que às vezes as traduções das funcionalidades não são aquelas que a gente usa no dia a dia, são as que a Microsoft considera assim. A vantagem quando você também faz em português é que você consegue ver a questão em inglês, né? O que não acontece ao contrário. Se você pedir para fazer a questão em inglês, é em inglês, acabou o assunto. Não vai ter português. Não, eu quero ver essa questão em português. Não tem essa opção. Só tem essa opção na prova em português. Então, assim, mesmo que você tenha um inglês bom, mas não seja o inglês bom, né, aquele, né, perfeito, faz em português, e aí você consegue entender melhor a pergunta. Aí, se você tiver dúvida na palavra, você bota lá para ver a questão em inglês e você consegue tirar essa dúvida na hora da prova. Você tem aí 1h40, 1h30, na verdade, para fazer a prova. Mas não é uma prova fácil, não diria que é uma prova fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Nenhuma das duas exames, na verdade. É um exame caro? É um exame caro, vamos dizer assim. Ele está no padrão, né? É uma certificação que é cara, porque os exames são padrões. O quanto custa um exame de Administrator dentro do Azuri, dependente que Administrator custa $100. Tá? Esses dois exames que são para Administrator também custam $100. Só que é $100 cada um, né? Então, na verdade, para você se certificar como administrador Windows agora, são $200, né? 100 para cada exame, né? Se você passar de primeira nos exames, é claro. Né? E que você vai passar de primeira, né? Se eu fizer o curso do Tio Inaldo, então você tem certeza que você vai passar de primeira. Tá? Então, $100 mais $100 vezes 5, mais ou menos, que é os últimos anos aí tem sido o dólar, são R$1.000, né? Em torno de R$1.000. Então, cuidado aí. Tem que estudar direitinho. Você pode fazer esse exame num centro de exames e agora também em casa, né? Em casa tem umas certas complicaçõezinhas que eu já até expliquei outro dia, num outro curso, num outro vídeo, né? Então, em casa é um pouco mais complexo, mas também está em casa, né? Tipo assim, tem a vantagem de estar em casa, mas o ambiente é mais complexo para você montar. Mas nada é impossível. Na verdade, eu faço muito exame aqui no meu ambiente local. Tá? E faço também em centros de prova, né? Se você tiver oportunidade, se você está realmente começando a fazer exames, ou é o primeiro exame que você vai fazer, e puder fazer num centro de provas, é mais tranquilo para você. Tá? Você só tem que se preocupar de chegar lá na hora, tá com uma identidade e fazer o exame. Quando você faz em casa, você tem que se preocupar não só com isso, mas também com a sala, que ninguém pode entrar no lugar que você está, tem que apresentar o documento, tem que falar inglês com a pessoa lá que vai vigiar você. Então, em casa tem certas complicações, né? Mas você vê isso tudo aqui nesse Certification Exam Policy, tá? Eles te dizem exatamente que você precisa ter tanto, né, para um centro de exames quanto um local. Tá bom, gente? O AZ800, ele faz parte da infraestrutura, né? Então, 800, 801, né, esse exame Associate. Depois disso, você pode fazer... Quer dizer, quais são diríamos assim, os outros exames Azuri que são correlatos, né? É o AZ104, que é a parte de Azuri. Se você já tem um AZ104, legal, porque uma boa parte da matéria que cai no 800, 801 é do AZ104, é do Administrator, né, Cloud. Pode ver redes também. Rede também é um outro curso. O Desktop Experience, que é o 140, também é um curso também que pode ajudar. Mas a Microsoft acha que o Desktop Administrator é um bom exame para ajudar você no 800. Eu acho ele um pouco longe, porque ele tem mais a ver com o Office 365 do que realmente com o Azure. Mas é um serviço também muito querido hoje no momento. E o próximo? Aí depois aí você escolhe qual é a sua aí. Se você tem infraestrutura, provavelmente você tem o 104, vai para o 305, que são os dois que têm a ver com a parte de infraestrutura Azure e infraestrutura local, né? Ou on-premise, que o pessoal gosta de falar hoje. Tem ainda alguma dúvida? Quer ver melhor? Quer falar comigo? Pode falar, diga direto. Eu tenho WhatsApp, eu estou no Instagram, no YouTube, LinkedIn, no YouTube que vocês estão vendo agora o vídeo. Quem está aí no meu canal. LinkedIn, Facebook, eu tô em todas as mídias. Tinaldo tá em todas. Tá bom, gente?
Tem e-mail, todo tioinaldo.com, meu site tioinaldo.com. Não tem como não falar comigo. Claro, se eu não estiver dando aula, eu te atendo na hora, tá bom, gente? Então vamos lá, que essa certificação é muito bacana. Ela vem sendo muito pedida pelas empresas hoje em dia, porque realmente havia uma falta, houve um hiato, né, de uma palavra bonita, né, hiato, quer dizer, um intervalo de tempo sem certificações para o Windows Server, para administradores locais. E essa é a certificação para isso. Tá bom, gente? Vamos lá? Bora!